Paz do Senhor, jovens, tudo bem? Primeiramente, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós iremos ver a lição de número 7, do dia 17 de maio. O tema é confiança em tempo de aflição. E essa lição tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesses tempos, né? Antes de começarmos a aula, vamos fazer uma oração, amém? Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Nos ajuda a entender essa lição, que ela venha nos edificar, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse tema ele foi tirado dos Salmos 56. O nosso textual é Salmos 56, versículo 11. Diz assim: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor é o resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. O objetivo da lição são apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Amém? Os textos de referência são todos no Salmo 56. Eu vou acabar lendo eles com vocês, então não vou ler o texto de referência. Aqui nos objetivos da lição ele fala do contexto histórico. O que acontece? Esse salmo ele foi escrito numa época em que Davi estava muito aflito. Foi uma época de muita perseguição. Pelos dados aqui da revista, Davi ainda não era rei na época dele que ele escreveu esses salmos. Davi ele já tinha sido ungido rei, porém ele ainda não tinha assumido o lugar de rei. E Saul é aquela época que Saul ele estava perturbado por um espírito mau e ele perseguia muito Davi porque ele tinha inveja de Davi, porque quando Davi voltava da guerra, as mulheres faziam canções para Davi, homenageavam a ele, reconhecendo, né, que Deus era com ele e tudo que ele fazia nas guerras, né? Fala que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Eram as canções que elas faziam, e isso começou a despertar um ciúme em Saul. Então Saul começou a fazer um plano para matar a Davi. E Davi tinha aproximadamente 600 homens com ele de confiança. E o exército de Saul ele passava de 3.000 homens. Então pensa, mais de 3.000 homens querendo te matar e você apenas ali com um exército de 600 homens. Isso todo dia, né? Tinha alguém batendo na sua porta querendo te matar. E é essa época que Davi foge para a cidade do gigante Golias. Imagina você fugir para a cidade do seu inimigo porque os seus amigos, né, os seus irmãos querem te matar. A sua própria nação quer você morto. Então esse é o contexto de que é escrito esses salmos, ou seja, é um contexto de muita aflição. E pelas palavras do próprio Davi, nós iremos perceber esse contexto e ver que atitude, que isso que eu acho bem importante nesses salmos, que ele teve para com Deus nessa oração, né, que é muito bonito. Vamos ler? O verso 1 começa assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Ele fala que todo dia o homem peleja contra mim. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo.
Verso 3: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Para mim, esse é o verso que resume essa aula. Ele é muito pequenininho e é muito abençoado. Ele fala: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que atitude de Deus mesmo que Davi teve aqui, né? Que nós possamos trazer isso para as nossas vidas. É uma aplicação, sem dúvida, assim, muito direta e muito prática. Porque se pensa você, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Então não tem como dar errado, porque quando a dificuldade chegar, quando a aflição chegar, né, principalmente nesses tempos de pandemia, de incerteza, de muita notícia ruim, então nós temos que confiar em Deus. E glória a Deus por isso, né? Que na hora que nós temermos o mal, o perigo, nós devemos confiar em Deus. Verso 4: Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Ele fala: o que o homem pode me fazer para a carne? Porque eu confio em Deus, eu não tenho que temer a nada, porque o homem só pode ferir a minha carne, porque a alma dele já está guardada em Deus. Então, ainda que ele morra, mas ele vai morrer em paz e vai morrer sabendo que ele é um salvo. Essa é a nossa condição hoje, de salvo. Então, nós devemos ter essa oração conosco. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. É difícil, irmão. Não é fácil não, passar por isso aqui todo dia. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? No verso anterior aqui ele fala: porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade. Dá uma sensação de vingança, né? Esses tempos eram outros, né? Hoje em dia a vingança ela é do Senhor. Então, se nós temos algum inimigo, alguém que está querendo nosso mal, fazendo mal para nós, nós devemos depositar em Deus essa preocupação, essa culpa. Paulo fala: ireis, mas não pequeis. A ira ela é do ser humano, mas a vingança ela é do Senhor. Então, se você tem algum problema, alguma causa, quem vai julgar justo é Deus. E Ele sabe julgar, porque Deus é justo. Nós não somos justos, nós temos a nossa inclinação da carne para julgar. O julgamento ele vai ser sempre tendencioso. Então, por isso que nós não devemos executar uma vingança, porque esse papel de julgar cabe a Deus. Amém? Ele põe aqui: tu contaste as minhas vagueações. Seria por onde ele anda, como ele se porta. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Isso quer dizer que as nossas lágrimas, as nossas orações, elas estão diante de Deus e Deus tem recolhido elas e sabe exatamente os nossos desejos, os nossos anseios diante dele. Essa é uma confiança também. Não tem como Deus não saber o que você está passando ou o que você está orando. Por mais que nós imaginemos que demore, no nosso tempo parece que está atrasado, mas Deus vem na hora certa. Verso 9: quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Ele fala aqui que quando ele der aquele clamor, é um verso bem forte, que
quando eu gritar para ti, clamor não é um pedido normal, é um clamar mesmo, em alta voz, entoar aquele clamor forte, sabe? Então os inimigos vão retroceder, eles vão recuar, porque ele tem certeza no Deus que ele confia. É mais ou menos igual ele fez com o gigante Golias. Ele viu ali ele falando as besteiras e falou: poxa, esse gigante está falando contra Deus. Qualquer um ali deveria ter feito o que Davi fez, só que eles não tinham fé, eles não conheciam a Deus, eles não tinham a vivência que Davi tinha diante de Deus para saber o resultado. Davi não, ele confiava em Deus, ele sabe que, por exemplo, se ele estava cuidando das ovelhas e fosse um urso atacar um leão, ele sabe, não, essas ovelhas aqui eles não podem atacar, mesmo eles sendo urso e leão. Então eu vou defendê-las como fosse a minha vida, porque essa é a minha obrigação, esse é o meu serviço. É mais ou menos o que esse verso ele fala, porque Deus está com ele. O inimigo diante dele vai ter que retroceder, não adianta. É uma fé inabalável em Deus essa, e esse é o tipo de fé que nós devemos ter. É o título da lição, é confiança em tempos de aflição. O verso 10, ele fala: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Olha que valor que tem a palavra de Deus para nós, né? E muitas das vezes a gente não valoriza, né? Não dedica o tanto de tempo que nós devemos dedicar, não se entrega verdadeiramente a Deus e a sua palavra, porque as palavras de Deus ela está escrito na Bíblia. Nós temos que ler e meditar nela e entender e mastigar e remover e ruminar. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Olha aí de novo, a gente não deve temer a homens, nós devemos temer a Deus. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa entrada, a nossa saída, nosso dormir, nosso levantar, tudo está nas mãos de Deus. É um salmo bem curto, eu procurei fazer aqui verso a verso. O verso 12 ele fala: os teus votos, é como se fosse Deus ele falando por nós, né? Porque Deus sabe o filho que ele tem, nós somos filhos de Deus, nós não somos, nós não estamos ainda no estado de glorificação, né? Nós pecamos ainda, e Deus sabe disso, Ele sabe que nós iremos pecar, mas Ele sabe que nós somos os filhos dele a quem Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então nós somos salvos e nós devemos andar assim. E Deus ele dá crédito a nós por isso, não que nós mereçamos, mas que nós recebemos isso de Cristo e por isso nós devemos andar assim. Davi ele falou aqui, Ele me livrou da morte, tu me livraste da morte, como também os meus pés de tropeçarem. Ou seja, além de sermos salvos, nós não iremos sofrer a morte, né, eterna, ainda Ele guarda nosso pé de cair, de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes, para que nós andemos diante dEle entre as pessoas, entre os viventes, para que nós sejamos exemplos, para que nós sejamos filhos santos, pecadores sim, mas arrependidos. Nossos pecados estão em Cristo
E essa é a confiança que nós devemos andar diante de Deus, mesmo em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em toda hora, em todo momento. Essa é a nossa confiança, que Deus está nos guardando. Não importa se tem 3.000 homens nos perseguindo, tentando nos matar. Não importa se tem armadilha, se tem o laço do passarinheiro, se tem pessoas nos traindo. A nossa garantia está em Deus e é Ele que nos guarda. Amém? Foi um breve resumo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me enviar mensagem e leiam o Salmo 56. É muito importante. Além de ver o vídeo, de acompanhar pela revista, é muito importante vocês leiam o Salmo 56 e, através desse contexto, entendendo isso, a postura de Davi diante das dificuldades. Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por esta aula, Pai. Tem misericórdia, Senhor, abençoa cada jovem, ó Deus. Em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor, nos dá força, Pai, para continuar te servindo, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe.